Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como entrevistado o comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de São João del Rei, o Tenente Guimarães. Comandante, no primeiro bloco nós falamos um pouco da questão das festas julinas e julinas, a questão dos balões, fogos de artifício, e o senhor começou a antecipar um pouco a questão de estiagem, né? Começa agora o período de estiagem aqui na região. E aí, como que tem sido, como que vocês estão preparando aí para esse período, já que assim, a gente estava até conversando no intervalo que a gente observa que no começo do ano foi extremamente quente, né? E que o mês de junho também já aponta para um frio intenso e a gente acredita que acaba que a gente percebe que talvez a estiagem também seja intensa. Existe essa previsão de uma estiagem mais intensa agora esse ano em relação ao ano passado? Existe, Carla, e não é novidade para ninguém que o meio ambiente, que o clima, né, do planeta, no nosso caso, na nossa região do Brasil, vem sofrendo sucessivas alterações, não é? Não se espera um comportamento previsível do clima como se esperava há 10 anos atrás. Mas tudo indica que a estiagem esse ano vai ser severa, mais fria e mais seca, né? Aí, o que o Corpo de Bombeiros está fazendo para prevenir os incêndios florestais que se intensificam nessa região, né? Primeiro, a gente trabalha sempre na prevenção, que é o foco total, sempre, do Corpo de Bombeiros, né? É muito mais fácil a gente evitar que isso aconteça um sinistro do que elaborar toda uma operação para impedir os danos que já começaram a acontecer, porque não se evitou aquele sinistro. Mas o que a gente tem feito para evitar esses incêndios florestais, né? Geralmente, são duas iniciativas, dois focos que provocam os incêndios florestais, né? Uma queimada mal elaborada, seja de lote vago, de proprietário de fazendas e terras que erroneamente tem essa cultura, né, de realizar queimadas para que o capim nasça mais rápido depois. O que empobrece o solo, O que né? empobrece os solos. Com o passar dos anos. São sucessivas deteriorações que acontecem no solo, né? Não só o empobrecimento, mas a longo prazo prejudica muito. Até mesmo para ele que vive da terra, né? Ele cada vez mais está empobrecendo o seu ganha-pão. E é preciso deixar claro que esse tipo de queima tem que ter uma autorização também, né, Tenente? Não é proibido a queima, mas para se realizar a queima dentro da lei, segue-se uma série de normas, não é? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é avisar o órgão ambiental, o IEF, e ao Corpo de Bombeiros. Aí, a partir do momento que ela avisa, aí a gente vai lá realizar a segurança, questionar o cidadão, o proprietário, com que forma ele vai oferecer segurança para a atividade de risco que ele está realizando, né? Por exemplo, não se pode iniciar uma queimada sem controle de interrupção. Vai ter algum brigadista combatendo esse incêndio depois de iniciado? Quais são os recursos que ele vai dispor no momento para elaborar essa queimada, né? Não é simplesmente, não, eu avisei o Corpo de Bombeiros e a polícia e o IEF, pronto, posso fazer minha queimada. Aí queima a Serra São José inteira. Não, crime ambiental. Certo. E no caso, vamos supor, você falou que vocês fazem um trabalho de prevenção. Então, esse trabalho já começou, então? Esse trabalho já começou fazem 2 meses. A gente está rondando a cidade inteira, procurando os lotes vagos que estão desleixados, né? Com mato grande, não está sendo realizado o asseio do lote. Esse trabalho, então, vocês fazem em parceria com a prefeitura? Fazemos. Para tentar limpar esses lotes para esse período de Não, seca? na verdade é responsabilidade do proprietário. Né? Por isso que eu falo parceria com a prefeitura, para ele poder acionar o proprietário. Isso, exatamente. Porque a gente identifica onde estão os lotes, onde oferecem um risco de queimada, né? E onde provavelmente, hoje em dia, é difícil achar alguém que vai realizar o asseio do lote da maneira correta. A maioria dos proprietários incineram, né, o lote, realizam a queimada, sem medida preventiva nenhuma, né? E se a gente flagrar uma situação dessa, com certeza está sujeito a medidas legais cabíveis. Mas, no caso, a gente faz a vistoria dos lotes vagos, né, e vê quais deles estão em situações de risco e reporta para a prefeitura. Para que então a prefeitura notifique o dono, para que o dono realize o asseio. E no caso das áreas rurais, como você exemplificou que vocês procuram direto os proprietários ou fazem um trabalho conjunto com o IEF? Exatamente, os dois. A gente procura os proprietários trabalhando na prevenção, tentando instruir
informar, né, a maneira correta de se fazer essa situação e junto com o IEF, sempre. Formando brigadistas, trabalhando em conjunto, na maioria das vezes atuando no combate contra o incêndio. Ok. A Lívia, ela não identificou o bairro, ela falou assim, gostaria de saber sobre a questão das vistorias nas casas noturnas. Como que está aí o trabalho do Corpo de Bombeiro nessas vistorias, já que, né, aquele incêndio, né, naquela boate lá de Santa Maria, Kiss, né? acabou, né, mobilizando todo o país, todo mundo, né, na todo verdade. mundo para poder ficar atento a essas normas, né, e essas normas de segurança. É. Na verdade, isso aconteceu em 2012, 2013, se eu não me engano. Um mutirão, pelo menos no estado de Minas Gerais, foi no Brasil inteiro, né? Mas no estado de Minas Gerais se intensificou mais, onde houve um mutirão do Corpo de Bombeiros, em parceria com diversos órgãos de fiscalização também, onde estavam buscando regularizar esses estabelecimentos. E aqueles que não estiverem regularizados, aí sim, medidas de sanção. Certo, mas vocês mantêm esse trabalho de Mantemos vistoria? Em tempo integral. Vocês fazem vistoria, a fiscalização, no caso, ou vistoria, não sei como vocês colocam essa questão, mas de tempo em tempo nesses estabelecimentos, existe um prazo para esse alvará funcional? Existe um prazo, né? O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, é o laudo que a gente emite quando a edificação está regularizada. Para estar regularizada, ela tem que seguir uma série de medidas, não é? Antes de mais nada, ele contrata um engenheiro, tem que ser um engenheiro porque são muitas medidas de segurança que exigem, principalmente num F6, né, no caso da boate, que vai aglomerar muitas pessoas. É uma ocupação de alto risco, um ambiente fechado, se aglomera pessoas, sujeito a situações de pânico, incêndio, ocasionando desastres igual aconteceu na Boate Kiss. Então, para se adequar a essas normas, a pessoa contrata um engenheiro. Depois de contratar um engenheiro, realiza o projeto. O projeto é protocolado no nosso setor de prevenção. A gente analisa e vê se ele está adequado às normas. Se estiver adequado, a gente aprova para que o proprietário execute o que ele projetou. Depois de executado tudo nos conformes e vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, aí sim a gente emite o AVCB. Certo. Aqui tem um agravante, né, que é a questão de ser uma cidade histórica. Exatamente. Muitos prédios, ele não se adequa a algumas determinações. Como que vocês trabalham aí com esses? Atualmente, nós estamos em parceria com o IPHAN para tentar adequar, porque existem diversas normas que prezam pela segurança, que altera significativamente a estrutura arquitetônica de uma edificação tombada. Então fica aquele dilema, né? A gente prefere preservar a identidade patrimonial histórica da edificação ou preservar a segurança para que ela sempre exista, né? E isso, lógico, o IPHAN ele é muito sensato, nós também, a gente abre mão de cá, o IPHAN de lá e tenta adequar quando é tombado pelo IPHAN. E quando se trata de um prédio público Quando também. se trata de um prédio público, exatamente. Que às vezes nem é residencial, aí não tem... Não, nós estamos falando de situações... Igreja de São Francisco, do Carmo, da Matriz, etc. Né? Agora, e até mesmo estabelecimentos comerciais que funcionam aí no centro histórico também, né? Também. Mas aí, como já envolve o particular, né? E aí a questão é mais delicada. Gera inúmeros problemas, né? Porque a gente notifica daqui, o engenheiro muda dali, notifica de lá, o proprietário reclama dali, e fica aquele lenga-lenga, né? A gente tenta adequar na legislação, porque a gente sabe que as consequências podem ser severas. O tempo inteiro a gente atua em acidentes, e sabe que eles acontecem. Mas para o proprietário, ele é um em 80 mil habitantes de São João del Rei, né? Ele vê raramente um acidente. Então, para ele, não, isso nunca vai acontecer comigo. E a gente é taxado como exigente demais. Na verdade, a gente atua o tempo inteiro com acidentes. E, na maioria das vezes, não traz um fim trágico. Mas o prejuízo em si já é maior do que não ter tomado as medidas preventivas. Então, a gente sabe que sempre vale mais a pena trabalhar na prevenção do que na minimização dos danos. E o trabalho conjunto sempre é muito proveitoso também, né, Tenente Guimarães? Igual você falou, né, desse trabalho em conjunto com o IPHAN, quer dizer, o IPHAN tem essa consciência da responsabilidade do trabalho de vocês e da importância, assim como vocês também têm a consciência da importância da preservação também, Com certeza. né?
Tenente Guimarães, o senhor estava falando a respeito, né, de que às vezes eu lembrei de um fato que ocorreu em São João já tem alguns anos, um dos bancos ali do centro histórico ali, né, pegou fogo ali na Tancredo Neves e teve um problema exatamente por causa disso, né, de não ter essas normas de segurança, a dificuldade em se combater o fogo exatamente por não ter essas normas, né, essas determinações. Na verdade, as normas, né, elas se direcionam para evitar o princípio de incêndio. Então, logo quando o incêndio começa, o sistema de prevenção ele está adequado e foi projetado, ele tem os recursos necessários para se impedir esse incêndio no princípio dele. Ou seja, vai impedir dele até se propagar, ele vai ser pequeno, os danos vão ser praticamente insignificantes. A partir do momento que esse incêndio se torna de grande vulto, né, de grande volume, então torna-se muito complicado o combate. Já envolve perdas drásticas, danos na estruturais, onde comprometem a estabilidade da edificação e tudo mais. Ok. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto, um WhatsApp para o 9972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.